13, irmãos, eu quero deixar algo. Na hora que a irmã estava testemunhando aqui, irmãos, dizendo que foi lá em outra cidade, né, irmão, para ouvir Deus falar com a irmã. Isso tocou fortemente no meu coração, irmão, porque eu não sei qual é o intuito que você saiu da sua casa nessa noite. Quem sabe apenas por causa de um convite de alguém, quem sabe apenas para conhecer esse lugar. Mas eu quero te dizer que Deus marcou essa noite para vocês. Quero dizer mais ainda, que aquela resposta que às vezes você espera tanto tempo e pensa que é num congresso, que é, né, mano? Vai ser no congresso, é no congresso, Deus vai usar o Benhur, Deus vai usar o Benhur e vai falar comigo, não? Quem sabe Deus escolheu essa noite. Quem sabe essa noite que ele separou, a mãe testemunhou lindamente aqui, quando ela menos imaginava, né, irmão? Lá em outra cidade, Deus honrou o que ela tinha feito em Natal. Não, você saiu, quem sabe, de propósito apenas de vir aqui cooperar, mas eu quero te dizer, esteja atento. Eu vou ser breve, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra interessante. Vamos ler aqui, irmãos, Números 3, eu quero ler apenas o verso de número 30 e 31. Vire a página aí, verso 30 e 31 de Números 13, que diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-a em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Fecha os teus olhos aí, irmãos. Uma oração breve que Deus, através da leitura dessa palavra, venha a visitar os nossos corações e me usar nesta noite segundo a sua vontade. Deus, que maravilha, Senhor, é poder estar na tua presença. Já te adoramos com louvor e já bendizemos a ti, ó Pai. Deus amado, mas este culto não teria razão se não houvesse a tua palavra pregada, Pai. Então, meu Deus, esta noite tão especial, qual o Senhor separou para estarmos aqui, meu Deus. Eu peço-te nesta noite, toma-me em tuas mãos, Pai. E tudo quanto o Senhor tem que fazer, façam nesta noite. Visita o coração da tua serva, do teu servo que aqui está. Tu conheces a necessidade, as pessoas. E eu, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, peço-te, faz-me um canal entre os céus e o teu povo, para que, meu Deus, a tua obra seja completa, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Olha, irmãos, é uma passagem bastante conhecida pelos leitores da Bíblia e que nos ensina muito. A Bíblia fala que depois de o povo sair do Egito, toda aquela tribulação, os irmãos conhecem bem, né? Ali, quando Deus livrou e guardou o mar vermelho e a coluna de fogo, e assim foi. E aí a Bíblia diz que chega a hora da promessa de Deus. Deus havia prometido que poria aquele povo numa terra que manasse leite e mel. E aí chega então diante de Canaã, e então Moisés separa alguns homens para visitar aquela terra. A Bíblia diz que tendo aqueles 12 homens, simbolizando as tribos, a Bíblia diz que foram e vendo toda aquela terra, viram que era uma terra que realmente era uma terra frutífera, uma terra boa. E eles então voltaram, porém a notícia que eles voltam para Moisés era assim: olha, a terra é muito boa, olha o tamanho do cacho de uva que nós achamos lá. A Bíblia diz que eram dois homens para carregar um cacho de uva. E a gente às vezes vê um cachinho de uva hoje, não lembro, um pouquinho maior, a gente se alegra, vê ali cacho de uva bonito. Imagine, irmãos, a terra que Deus prometeu para aquele povo. Diz que foram obrigados a amarrar uma cana e 2 homens tomaram os ombros para poder levar. Terra que manava leite e mel, como Deus havia dito. Porém, irmãos, toda promessa de Deus segue-se de um desafio, guarde isso. Toda promessa que Deus faz na sua vida segue-se junto com um desafio. Por quê? Porque Deus prova o nosso coração. Eu sei que você já ouviu tantas pregações de pregadores dizendo: olha, Deus prova a sua vida, Deus está provando você. E é verdade, irmão. Deus primeiro prova os nossos corações. Então toda promessa de bênção segue-se de uma aprovação. Porque Deus nos observa, irmãos. E a Bíblia diz que eles viram tudo aquilo. A Bíblia diz que eles foram um lado e 40 dias andaram por aquela terra e viram que era uma terra frutífera, boa, e voltaram. Porém lá eles observaram também, e aí está o desafio, que havia homens ali de estatura anormal. Eram homens que eles chegam a dizer:
eram filhos de gigantes. E eles disseram assim: homens de guerra, ou seja, homens preparados para a luta. E aí eles dizem para Moisés: olha, Moisés, a terra é muito boa, Deus realmente falou e cumpriu, a terra é boa, mas o povo que está lá é um povo mais forte do que nós. O povo que está lá é um povo maior do que nós. O povo que está lá é um povo de guerra. E eles tiveram a ousadia, irmãos, de dizer assim: nós perto deles somos como gafanhotos. Mas notem, irmãos, que aqueles homens eram homens que tinham visto milagres de Deus. Irmãos, veja o privilégio. Você caminhava de dia no deserto e tinha uma nuvem que escondia o sol para que você não queimasse a presa. A Bíblia diz que quando chegava a noite, uma coluna de fogo se acendia. Eu queria ter visto isso. Hoje os irmãos vão para o monte. Minha mãe outro dia chegou lá com uma folha, né, que tem no monte lá, demorando. Ora, acende um pouquinho, os irmãos voltam maravilhados. Chega no monte, sabe como que é? Acende lá aqueles gravetinhos, você volta maravilhado. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens e mulheres viam uma coluna acesa no céu. Aleluia! É isso que eles viram, irmãos. E aí, quando eles se deparam com a promessa de Deus, eles vão dizer: mas nós somos gafanhotos. Sabe o que eu quero dizer nesta noite, irmãos? Qual é a mensagem de Deus para você nesta noite, para mim? Que o milagre de Deus na minha e na sua vida, ele acontece de acordo com o tamanho que você coloca o Deus que você serve. Deus te põe desafios. Eu não sei qual é o desafio que você está passando. Meu Deus. Moreno tem um grande desafio, Moreno Wilson. Meu irmão, Moreno tem um grande desafio, irmão. Esta obra que Deus está dando é um grande desafio. E Deus está provando o seu coração e dizendo: o milagre que eu vou fazer depende do tamanho que você me coloca. Depende do tamanho que você acha que eu sou. Porque a Bíblia diz que a maioria dizia assim: irmão, ei, nós somos pequenos, gafanhotos, não dá, Moisés. Olha a ousadia, vamos voltar para trás. A maioria, eu vou saber, era a maioria. Irmão, não sei quantos vão se levantar, irmão. Eu não sei quantos podem dizer: esquece, não dá certo, esquece. A maioria pode dizer. Mas glória a Deus, irmão, que havia ali no meio daquele homem 2 homens, e Deus só precisa de 2 que creiam. Ele não precisa de maioria, irmão. Não, Deus não precisa de maioria, ele precisa de 2 que creiam. Porque ele diz assim: olha, aquele que anda só, irmão, ele quando for dormir não vai ter quem aqueça ele. A Bíblia diz, irmão, que aquele que está só, irmão, quando ele estiver fraco, não tem quem o levante. Mas se 2, irmão, se 2 só crerem, não duvidar, mas Deus disseram, a Bíblia diz que só precisa de 2. Enquanto aqueles homens para dizer: Moisés, não dá, se Moisés já estava olhando meio assim, irmão, e agora? Oh, aleluia. A Bíblia diz que Caleb falou: ei, Moisés, espera aí. Ei, Moisés, espera aí. Subamos animosamente. Olha aí, o subamos animosamente. Deus vai nos dar essa terra. Deus age de acordo com a minha fé. Se eu creio que Ele pode fazer, Ele vai fazer. Subamos,
quando ele vê emoção. Deus não se move quando ele vê somente choro. Não, irmão. O que faz Deus mover a sua mão é a fé. A Bíblia diz que ele vai dizer assim: eu procuro os fiéis até. Aqueles que têm fé para nos abençoar. Deus, quando olha para mim e para você, irmão, o que chama a atenção de Deus é fé. E a fé, irmãos, que faz Deus se mover. E quando você olha uma situação difícil, um gigante, e você diz, eu posso com ele, Deus está dizendo, naturalmente é impossível. Então ele e ela têm fé. É isso que faz Deus mover-se, irmão. E aí ele intercede por você. Mas outra passagem linda, a Bíblia diz que o próprio Davi, né, quando se deparou com o gigante tão pregado, ele disse que todos tinham medo, mano. Mas ele disse, ei, quem é esse que afronta o Deus dos exércitos? Aí, irmão, o gigante, eu vou te matar e hoje eu vou te jogar para os povos e dizer, você vem a mim com espada, com escudo, mas eu vou a você em nome do Deus dos exércitos. Isso é uma lição para mim e para você. Quando se levanta, eu digo, eu não posso, mas eu creio. Eu não creio, mas eu creio, Senhor. A Bíblia nos dá exemplos lindos de que somente através da fé que Deus faz algo. Vocês já notaram, mano? Todas as vezes que Jesus encontrava com alguém, precisava de algo, ele dizia assim, olha, vai, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que ele via fé nas pessoas. É interessante porque ele via fé. E quando nós observamos, ele via a fé. Isso demonstra, irmãos, que espiritualmente o Senhor nos enxerga não pelo tamanho e a estatura que nós temos carnal, mas pela estatura espiritual. Quanto mais nós cremos, irmãos, mais gigantes nós somos na presença de Deus. Aí, irmãos, eu acho interessante que a Bíblia diz, porque nós estamos falando do Velho Testamento, será que o Novo Testamento prova isso também? Olha, irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus vinha, irmãos, fazendo milagres, a Bíblia diz que ele entrou numa casa certa feita. É uma passagem ainda porque diz que alguns amigos conheciam um paralítico. E diz que aqueles homens se propuseram a levar aquele paralítico até onde estava Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles carregaram aquele homem, ele diz, guarde bem, havia um desafio. Uma multidão rodeava a casa. Ah, não, qualquer um outro que não tivesse fé teria desistido. Afinal de contas, era apenas um amigo. Não era um parente, não era o pai, não era a mãe. Podia dizer, olha, nós tentamos te ajudar, colega, mas não teve jeito, olha aí. Como que nós vamos te levar até lá? Mas o que moveu eles? A fé. Aí diz que eles olharam e de alguma maneira eles conseguiram chegar até a casa. Porém não conseguiram entrar. A Bíblia diz que uma multidão estava ali. Agora veja bem, a Bíblia diz que eles então teve uma ideia. Vamos subir pelo telhado. E a Bíblia diz que eles destelharam a casa e Jesus estava no meio. Mas agora parem para pensar, se a Bíblia diz que eles tiveram dificuldade para chegar até Jesus, demonstra que milhares de pessoas estavam ali, e quantas não estavam ali que precisavam de algo de Jesus? Quantas não estavam ali? Posso até imaginar que alguém estava ali desesperado, mas o desespero não move a mão de Deus, mano. Desespero não move a mão de Deus. Com certeza estava alguém ali triste, cabisbaixo, por alguma situação, mas a tristeza também não move a mão de Deus. Eu tenho certeza que todos estavam ali, quem sabe muitos estavam ali curiosos, porque queriam conhecer Jesus. Mas, irmãos, a maioria estava ali porque precisava de um milagre. Mas a Bíblia diz, irmão, que aqueles homens subiram no telhado, abriram o telhado e de repente vem descendo com aquele paralítico e põe diante de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus não olhou para aqueles homens, ele diz assim, olha, e olhando para eles, viu a emoção deles. A Bíblia não diz isso, mano. E viu a amizade deles. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus olhou e vendo a fé deles. Oh, aleluia! E vendo a fé deles. Olha aí, mano. A Bíblia diz que Jesus tem um olhar tão profundo que ele vê a nossa fé. Glória a Deus. Ele diz que Jesus, vendo a fé deles, primeiro ele diz, perdoado-te são os teus pecados. E depois diz para ele, levanta-te. Oh, glória! Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu não
sei o desafio que Deus tem proposto a você. Olha aí, Jesus. Eu não sei o desafio que você vai enfrentar ainda na sua vida. Mas nesta noite, Deus separou para te dizer: ei, o desafio não é fácil. E Ele vai agir. Guarde bem isso no seu coração. A mensagem é essa, eu vou encerrar. Deus vai agir por você. Do tamanho que você colocar que Ele é. Eu creio. O tamanho que você fizer o seu Deus, é o quanto Ele vai agir por você. Aleluia. A Bíblia diz que quando aqueles homens disseram aqui para Moisés, a mensagem de Deus foi essa: ei, Moisés, eu vou destruir todo esse povo, Moisés, porque depois de tudo que eu fiz por eles, Moisés, depois de todos os milagres que eu fiz por eles, Moisés, agora neste desafio que eu propus, eles estão querendo voltar para trás. Ô, irmão, será que ainda tem gente assim? Tem crente assim, não? Em que Deus já fez tantos milagres na vida deles. Jesus já operou tantas coisas, mas ele tinha um desafio de dizer: agora esse não dá. Ele diminui Deus. Agora eu sou um gafanhoto, olha o tamanho do gigante. O Senhor disse: olha aí, Salvador, Moisés não pôde destruir esse povo. Olha só, irmão, como Deus é tremendo, que você vê depois. Olha o poder de Deus. E eu vou começar de você, Moisés. Olha, irmão, Deus não ia parar com o dele, não, né? Ele disse: eu vou destruir esse povo, mas eu começo de você e da sua esposa numa nova nação. E o que eu falei eu vou cumprir. Aí Moisés, sabiamente, disse: Senhor, não faça isso, Senhor. O que vão dizer os egípcios? Vão dizer assim: Deus matou aquele povo. Para passar aí, Moisés, porque não tinha poder para colocá-los na terra que prometeu. Vão dizer que o Senhor é um Deus poderoso, Senhor. Aí diz que o Senhor diz: Moisés, por causa destas tuas palavras, eu não vou destruir esse povo. Mas olha aí, irmão, que é aquele que tem fé e o que diminui Deus. Ele disse para Moisés: porém, Moisés, somente Josué e Caleb tomarão posse daquilo que eu prometi. Os demais padecerão, e só a sua descendência entrará na terra que eu prometi. A palavra dura, mas esta é a palavra para aqueles que não creem no poder de Deus. Que diante do desafio, irmão, quanta coisa você já enfrentou? Vamos pensar aí. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Irmão, só de nós estarmos aqui, irmão, oh, Jesus, glorificado seja o teu nome. Irmão, você podia estar lá na sua casa agora, tranquilo, né? Descansando, preparando-se para amanhã. Mas Deus, irmão, preparou um privilégio, mas está aqui um privilégio. Na presença de Deus, ouvindo palavras inefáveis. Oh, glória. E eu não sei quantos milagres Deus já fez na sua vida, mas eu sei, Deus já fez muitos milagres. Glória a Deus. E a palavra de Deus nesta noite é essa: se você está enfrentando um desafio, creia, a palavra é essa: Deus vai agir de acordo com a sua fé. Se você ainda não está enfrentando, Deus está dizendo: te prepare, porque vai vir. E Ele está dizendo: pode parecer grande, mas creia, porque eu sou maior. Eu sou muito maior do que esse desafio. Porque antes do desafio vir, irmão, Ele permitiu. Não é isso? Olha, irmão, Deus se agrada tanto da fé, que quando Pedro quis ser provado, ele disse isso uma vez. A Bíblia diz que, primeiro fala assim, né? Eu não provo ninguém além das suas forças. Ninguém pode dizer assim: eu não estou aguentando. A Bíblia diz que Deus não prova ninguém além das suas forças. E disse que lá, quando Jesus estava perto para partir, Pedro cheio, né, da graça, querendo dizer que ele era bom. E ele foi até Jesus, Jesus sabendo que ele ia negá-lo. E aí Jesus disse para ele assim: olha, Pedro, Satanás pediu para te cirandar como se ciranda o trigo, Pedro. Eu, em algum lugar, na existência do mundo espiritual, o diabo foi até os céus e pediu, ou seja, na presença de Deus, porque eu creio que o diabo não pode entrar no céu, mas na presença de Deus, em algum lugar, não, onde há existência espiritual, ele foi lá e pediu para provar Pedro, cirandar. Porque foi o resto quem disse isso, irmãos. Ele pediu para te cirandar. E aí, como a Bíblia é verdadeira, ele disse: mas eu intercedi em seu favor. O que ele ia fazer, você não ia aguentar. Então, irmão, quando vem a provação é porque Deus nos permitiu. Porque quando ele quis provar Pedro, irmão, mais do que ele ia aguentar, Jesus disse: eu não deixei. Eu não deixei, Pedro, porque você não ia aguentar.
Mas olha que interessante, ele diz assim: eu roguei para que não desfalecesse a sua fé. Oh, Jesus disse: olha, e eu roguei para que você continuasse sendo abençoado. E eu roguei para que você tivesse saúde. Não, ele disse assim: eu roguei para que você continuasse tendo fé, Pedro. Porque tendo fé você vai em grandes céus. Glória a Deus. Que pé, quando foi embora. Glória a Deus.